Estar endividado nunca é bom, independente de qual situação nós estamos. Mas considerando que nós estamos em um momento de pandemia, isso é muito mais complicado ainda. Só que eu trouxe aqui para você 8 passos de como você se livrar das dívidas, mesmo em tempos de pandemia. Vem comigo! Eu sou Marina da Guarda, instrutora de finanças para servidores públicos, e hoje nós vamos falar sobre algo que é tão importante e que tem influenciado tanto a vida financeira das pessoas, e influenciado, na verdade, de forma negativa. Um grande número de pessoas, e principalmente servidores públicos, estão endividados, e isso acarreta vários problemas, tanto na qualidade de vida, quanto também na qualidade de consumo, e até mesmo na questão da sua saúde. E é pensando nisso que eu trouxe aqui para você alguns aspectos que nós precisamos considerar para que você possa organizar a sua vida, quitar todas as suas dívidas, se organizar mesmo em tempos de pandemia. Para a gente poder falar um pouco mais sobre isso, é sempre importante a gente entender o processo que nós estamos vivendo. Se nós estamos em um momento de pandemia, onde tem uma certa instabilidade, em relação ao que vai acontecer, em relação até mesmo às nossas questões financeiras, porque da mesma maneira que nós não sabemos o que vai acontecer com a economia de todo o país ou até mesmo a economia global, também não é possível assegurar que todos os direitos, que todas as garantias que nós temos até o momento, se elas permanecerão. Mas assim, o objetivo aqui não é trazer uma forma negativa, não é desanimar, mas é a gente se preocupar com o seguinte: ter cautela na hora de administrar os nossos recursos e entender que nós hoje, como servidores públicos, nós temos algo muito importante a nosso favor, que é poder contar mensalmente com o nosso salário, Então, nós não fomos prejudicados nesse aspecto, os nossos salários continuam caindo na conta, então a gente tem que aproveitar e se organizar o mais rápido possível para que, caso essa situação permaneça ou que venha alguma interferência em relação ao nosso salário, a gente possa estar realmente organizado financeiramente e possa conseguir viver com uma qualidade de vida independente das próximas situações que podem acontecer. Porque o que eu tenho percebido realmente é que as pessoas que não se prepararam para esse tempo de pandemia, porque na verdade a gente não se prepara para esse momento ruim, mas porque a gente não sabia, não tinha como prever uma pandemia. Mas o importante é que imprevistos acontecem, mesmo que não sejam nessa dimensão. É importante que a nossa vida financeira esteja organizada o mais rápido possível, porque independente da situação que vier adiante, se nós estivermos organizados financeiramente, vai ser muito mais tranquilo passar por uma situação desafiadora. Quando nós falamos de dívidas, as primeiras coisas que a gente pensa é fazer o levantamento das dívidas, já começar a pagar essas dívidas. É importante que você considere um pouco antes disso, antes de chegar a essa situação que você se encontra nesse momento, que decisões que você tomou, quais foram as influências que te trouxeram até essa situação atual que você está. E para isso nós vamos voltar às influências que nós recebemos lá na nossa infância. É isso mesmo, aí você pode estar me perguntando, mas Marina, o que tem a ver influências da infância com o meu endividamento hoje? E eu quero te dizer que tem muito a ver. Porque a maneira como você se relaciona com o dinheiro hoje tem muita interferência do que você aprendeu lá na sua infância. Então, nesse momento, é importante que você considere, que você pare um pouco e reflita quais eram aquelas frases que você mais ouvia lá na sua infância. Quais eram as frases sobre dinheiro? O que os seus pais diziam? E eu falo pais ou responsáveis ou tios, as pessoas com quem você convivia na sua infância. Eram pessoas que eram prósperas, eram pessoas que eram gratas por terem dinheiro, eram pessoas que usufruíam do dinheiro de uma forma equilibrada, Essas pessoas realmente tinham palavras positivas sobre o dinheiro, elas gostavam de ter dinheiro, estavam felizes com essa situação. Ou eram pessoas que viviam reclamando por não ter dinheiro. Eram pessoas que acreditavam que o fato de ter dinheiro fazia com que as pessoas fossem pessoas ruins, com que as pessoas fossem pessoas de mau caráter e até mesmo entendiam que ter dinheiro influenciava ou não na sua salvação.
Então, se você já ouviu a frase que os ricos não herdarão o reino dos céus, é bem provável que você tenha uma influência negativa. Se você já ouviu a frase de que dinheiro não dá em árvore, é bem provável que você tenha aí uma crença negativa também. E se você ouvia os seus pais ou responsáveis sempre falar que eu não tenho dinheiro, essas frases elas podem ter ficado aí gravadas na sua memória, no seu subconsciente, e hoje as decisões que você toma, a sua relação com o dinheiro, ela é influenciada por essas situações. Além do que você ouvia, você também tem que estar atento a qual era a relação que os seus pais tinham com o dinheiro, né? Que as pessoas que eram referência para vocês. Porque muitas vezes não precisa as pessoas falarem, né? A gente aprende muito com o que a gente vê essas pessoas fazendo. Então, como você via que seus pais lidavam com o dinheiro? Quando chegava um momento ali de pagar as contas, de receber o salário, era um momento de alegria, onde a família poderia usufruir disso, ou era algo realmente complicado, que trazia uma grande confusão, era um momento de conflito, de brigas? Como era essa situação na sua família? É bem provável nesse momento que você já tenha identificado algumas referências negativas, né, que você traz lá da sua infância, tanto fala, quanto o que você ouvia, quanto o que você via que seus pais faziam, né? Então é interessante que você identifique e aí você traz para a sua realidade hoje. E hoje, você está reproduzindo essas ações? Você está reproduzindo essas falas que você ouvia dos seus pais? Ou você está fazendo tudo diferente do que eles faziam? Porque nós temos duas maneiras, né, de relacionar com o dinheiro, ou igual a um dos nossos pais, ou a gente tenta um ou os dois, né, a gente pega algumas referências do que eles faziam, ou a gente simplesmente faz o contrário, porque aquela maneira como eles lidavam com o dinheiro incomodava tanto a gente que a gente quer fazer tudo o contrário. E nem sempre fazer tudo o contrário também é positivo, ainda mais se a forma como seus pais lidavam com o dinheiro era uma forma uma forma controlada, quem sabe, né? E isso te incomodava. Então é bom a gente ter consciência de como você lida com o seu dinheiro hoje, porque as suas decisões, acredite, elas estão sendo tomadas baseadas nessas referências que você tem lá do passado. Aí você fala, mas eu nem lembrava disso, como é que eu vou estar tomando? Exatamente, você não lembrava, está no seu subconsciente, e é por isso que é tão perigosa essa maneira, essa influência, porque você não tem clareza dela, você não tem consciência. E esse processo que eu estou fazendo aqui, que eu estou te convidando para você identificar quais são essas frases, é para que você tenha consciência do que realmente está controlando a sua vida financeira, o que realmente controla as suas decisões. Porque acredite, na hora de você tomar uma decisão, você vai lá no seu subconsciente, busca a referência que você tem e toma a decisão baseada nela. Mas o importante é que até hoje você pode ter sido norteado por essas referências, mas não necessariamente você precise continuar com elas. Então, a partir de agora, se você identificou que as referências que você tem são referências ruins, que têm prejudicado a sua vida financeira, então a partir de agora você pode tomar a decisão de mudar isso, fazer uma mudança de crenças. Quando eu me refiro a crenças, crenças é aquilo que você acredita. Então, se você acredita até hoje, né, que algo que não está contribuindo para a sua vida é verdade, comece a se questionar. Será realmente que as pessoas que têm dinheiro, elas realmente não herdarão o reino dos céus? Será que realmente é o fato delas terem dinheiro ou é o caráter delas, independente delas ter dinheiro ou não? Né? Então você começa a se questionar se realmente está ligado ao fato do dinheiro ou ao caráter da pessoa, independente do quanto de dinheiro que ela possui. Então, identifique quais são as crenças aí, o que você tem acreditado sobre dinheiro até hoje e se questione se isso realmente é verdade ou até mesmo se isso ainda é válido para você hoje. E se não for mais, abra mão disso. E aí, como você vai abrir mão? Todas as vezes que esse pensamento vier na sua memória, você vai trazer algo positivo ou você vai desmentir essa frase que você acreditou que era verdade até agora. Se, por exemplo, você acreditava que as pessoas que tinham dinheiro eram pessoas más, né? Eram pessoas egoístas. Aí você para e pensa, será que as pessoas que não têm dinheiro, todas elas são bondosas?
todas elas são pessoas realmente que se doam para os outros, ou essas pessoas fazem maldade também, independente se ela tem ou não tem dinheiro? Então comece a questionar, e quando você vê que aquilo que você acreditava não é verdade ou não serve mais para a sua realidade, aí agora você começa a construir novas frases positivas sobre dinheiro. Por exemplo, dinheiro, ele não é ruim nem é bom, depende de como você lida com ele. Então está ligado ao seu caráter e não o fato da quantidade que você tem. Comece a desconstruir esses pensamentos negativos que você tinha e, de preferência, anote essas novas frases positivas e deixe elas em um local onde você possa ler todos os dias, porque é bem provável que todas as vezes que você se encontrar numa situação ali parecida com essa situação que fortalece essa crença negativa, você vai querer agir da mesma maneira, porque isso já está instalado aí no seu subconsciente. Mas você pode criar um novo hábito, criar uma nova crença e, de preferência, deixa essas novas frases positivas que vão colaborar com o seu desenvolvimento financeiro de uma forma que você possa ver, ler todos os dias. Isso vai mudar a sua vida, você pode acreditar. E aí, depois que você identificou quais são essas suas crenças negativas e agora aprendeu como criar crenças positivas, agora nós vamos para o segundo passo. O segundo passo é você fazer um levantamento de todas as suas dívidas. Você vai listar tudo que hoje está comprometendo a sua renda. E nesse momento eu te convido a fazer uma tabela, onde você vai colocar qual é a dívida, qual é o valor, qual é a taxa de juros que você está pagando, quantas parcelas tem para vencer, qual é o valor total, quando que vence a última parcela. Porque essas informações, elas vão trazer consciência para você de quanto tempo você tem a sua renda comprometida. E aí também vai te trazer a informação de quanto você precisa para quitar as suas dívidas. E aí nesse momento você pode lançar até mesmo aquelas parcelas. Não significa que são dívidas simplesmente que estão atrasadas. Não, você vai colocar todas as dívidas. E aí depois você identifica quais são as que estão atrasadas para você dar prioridade, né, para pagar. Você vai entrar em contato com os responsáveis, né, com o local que você está devendo, tenta fazer uma negociação, e eu sempre falo tenta porque você não vai aceitar qualquer negociação, você não vai aceitar pagar muitas vezes mais aquele valor só porque, né, essa instituição está propondo isso para você, mas você vai fazer uma negociação e tentar fechar ali num acordo em um valor justo, né, que seja realmente ali justo com aquilo que você realmente consumiu ou que você comprou. Então esteja atento para isso, não aceite qualquer negociação, avalie se aquela negociação realmente faz sentido para você e, mais que isso, se cabe dentro do seu orçamento. Porque é bem comum as pessoas entrarem em contato, renegociarem a dívida e acaba deixando uma parcela ali que ela já sabe que não vai ter como arcar com aquele compromisso. Se você já sabe que não vai ter como arcar, aquilo vai mais uma vez ter que ser renegociado e mais juros sendo colocado aí sobre esse valor, e daqui a pouco está um valor tão absurdo que você nem acredita. Então, se a negociação ela não está boa, aguarde, nem que você precise parar de pagar por um período. E aí muitas pessoas nesse momento levam um susto. Como assim parar de pagar? Não é que você vai dar um calote, você não vai pagar o que você está devendo, você vai simplesmente se organizar financeiramente. Se naquele momento aquela negociação não cabe no seu orçamento, se organize para guardar mensalmente um dinheiro até conseguir o valor real daquilo que você devia, né? Consegue um valor legal, entre em contato então, ou então aguarda que a instituição entre em contato com você, e aí sim você faz a proposta de pagar à vista por um valor muito mais justo. Então é uma questão de você se organizar, você vai pagar muito menos juros do que você ficar refinanciando e cada vez mais aumentando essa dívida aí que você tem. Então essa é a primeira dica, você identifica as suas crenças, já muda aí a forma como você vê e lida com o dinheiro. A segunda é você identificar qual é o valor que você tem de dívida, porque aí você pode criar a estratégia adequada para você começar a eliminar essas dívidas. Você identificou agora quais são essas dívidas, mas é importante que você identifique também quais foram os verdadeiros motivos. Esse é o terceiro passo. Quais foram os verdadeiros motivos que te levaram ao endividamento?
Será que você está endividado hoje porque você quer manter um status? Manter status é você viver um padrão de vida que não é adequado com a sua vida financeira, com a sua condição financeira, só que você quer mostrar para as pessoas, você quer ter o mesmo padrão de vida que as pessoas com quem você convive têm, sem considerar que a renda delas é diferente da sua, ou até mesmo que esse padrão de vida que elas possuem não é o padrão de vida mais saudável, talvez eles também estejam endividados, e você também tem aí, né, a custo de estar endividado, a custo de estar perdendo, quem sabe, a sua paz, a paz da sua família, quem sabe até mesmo a sua saúde, você se mantém nesse status, né, faz questão de preservar para não dar o braço a torcer, para não sentir que está ali abaixo das pessoas com quem você está convivendo. Então, nesse momento, eu peço para que você realmente seja muito honesto com você, né? Não é comigo que você vai ser, é com você mesmo. Hoje, o padrão de vida que você vive, ele é adequado à sua realidade? Você tem realmente condições de manter esse padrão de vida? Ou você está mantendo ele a um custo que é muito alto, né? Que você realmente não consegue pagar nem financeiramente e até mesmo emocionalmente, você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Então, identifique o que tem te trazido essa situação de endividamento. Será que você é uma pessoa consumista? Uma pessoa que não controla, né, os seus impulsos, acaba comprando tudo que vê, tudo que é ali oferecido, você quer comprar, tudo que é lançado, tudo que é novo. Então, você é bombardeado por propagandas diariamente, mas você não consegue resistir a isso? Você se considera uma pessoa consumista? Ou você é uma pessoa que controla e sabe usar o seu dinheiro, ou seja, investir o seu dinheiro naquilo que realmente é importante para você? Dá uma olhada no seu armário, na sua casa, no seu guarda-roupa, se tem um monte de coisas entulhadas aí, porque normalmente quando você é consumista, você tem um monte de coisa que você compra e depois você percebe que não tem utilidade nenhuma para a sua vida. Identifique se esse é um dos fatores que tem permitido, ou na verdade até feito que você chegasse a essa situação de endividamento. E depois, né, de que você identificou se uma dessas situações realmente te trouxe até aqui, para pensar, será que as decisões que você tomou até agora relacionadas ao dinheiro, que não foram boas, que te trouxeram a essa situação de endividamento, foi devido à falta de conhecimento financeiro? Será que você realmente não precisa agora, nesse momento, parar um pouco e investir em conhecimento, investir em aprender mais sobre o seu dinheiro, e investir em poder controlar o seu dinheiro, aprendendo a ter uma planilha, fazer um planejamento, se organizar financeiramente para pagar as suas dívidas, conhecer sobre as regras financeiras? Será que está faltando isso para você organizar a sua vida financeira? Então é um convite para você refletir sobre isso também, porque a partir do momento que você identifica o que está faltando ou o que te trouxe até essa situação atual, aí sim você consegue assumir o controle e mudar a sua situação financeira. Faça isso o mais rápido possível, porque com certeza, mesmo nesse momento de pandemia, de incertezas, você vai conseguir organizar a sua vida financeira. Agora que você já está consciente sobre as influências que você tem sofrido na hora de tomar suas decisões, sobre o que realmente trouxe você até essa situação de endividamento, você tem consciência de quanto você realmente deve nesse momento, agora você vai definir quanto você vai separar mensalmente para eliminar as suas dívidas. E agora é um momento muito importante, porque dependendo da quantidade que for a sua dívida, maior tem que ser esse valor. Então, quanto mais você deve, maior deve ser a parcela do seu orçamento separada para eliminar essas dívidas. E aí eu convido você a fazer a seguinte maneira: você vai organizar todos os seus gastos, você vai limitar quanto você tem disponível para você gastar mensalmente, ou seja, para suas despesas. E aí olha a diferença. Hoje é bem provável que você está primeiro gastando tudo, depois você pega o dinheiro para pagar isso e essa conta não está fechando. O que você vai fazer é o contrário. Agora você vai pegar quanto que você tem de dinheiro, ou seja, qual é o valor que você tem disponível para usar, e aí sim, agora você vai colocar suas despesas dentro desse valor. Então já está limitado, não é que você vai primeiro gastar para depois pensar se tem o dinheiro para pagar. Agora, primeiro você vai saber quanto você tem disponível e encaixa os seus gastos dentro desse valor. E pode ser que nesse momento você vá perceber que
O valor que você tem, ele não é suficiente para manter o mesmo padrão de vida que você tem atualmente. E possa ser que nesse momento você vai ter que abrir mão de alguns gastos e até mesmo reduzir outros que você acredita que nem poderia reduzir. Quem sabe o seu aluguel, morar num local um pouco menor ou mudar de local onde você está morando, porque de acordo com o local que você está morando, isso influencia também os valores ali dos alimentos, de tudo que está ali ao seu redor, todos os serviços que são oferecidos, de acordo com o local onde você mora, você sabe que influencia diretamente. Então é importante você verificar isso. O carro que você tem é um carro que você realmente consegue manter? Ou se você tiver um carro um pouco mais econômico, um carro mais barato, que vai ter uma prestação mais barata ou até mesmo o seguro mais barato, um consumo menor. Será que esse carro não está mais de acordo com a sua realidade nesse momento? E aí, gente, esse é um ponto que eu quero muito convidar vocês para a gente parar e pensar. Muitas pessoas querem organizar a sua vida financeira, muitas pessoas querem realmente sair do endividamento, mas muitas não estão dispostas a pagar o preço. E se você veio até nesse momento com essa situação, ficou endividado, eu acredito que agora você realmente está disposto a fazer, porque você já viu que não vale a pena pagar esse alto preço de viver endividado para ter um estilo de vida que ele não é real, ele é insustentável para você. Então, nem que seja por um período, pague o preço de abrir mão de algumas coisas que você acredite que seja importante. Inicialmente, comece eliminando aqueles gastos que você acredita que não vai ter muita interferência, porque é bem provável que você vai identificar nesse processo gastos supérfluos, ou seja, aqueles que você vai eliminar e não vai fazer tanta diferença aí na sua vida financeira. Mas pode ser também que você identifique que tem gastos que são importantes, mas mesmo assim você vai precisar eliminar, nem que seja por um período, tá? Até você se organizar e depois você volta a consumir ou a ter esse estilo de vida que você deseja, mas depois de passar por esse processo da sua organização financeira. E aí, depois que você se organizou financeiramente, separou um valor mensal para poder quitar suas dívidas, dentro disso ainda eu quero dizer para você, separe sempre um valor, nem que seja um valor mínimo, para você ter momentos de lazer com a sua família. Isso não significa que você vai separar uma grande parte, vai fazer programas super caros, não. Mas separe pelo menos um valor, quem sabe, para fazer uma atividade por mês que é importante para a família, que todos vão se sentir bem. E procure sempre fazer atividades que sejam de graça, para que você possa economizar esse dinheiro, mas também tenha esse valor, nem que seja mínimo, aí disponível também para vocês terem algum momento de lazer durante esse momento onde você vai estar focado em quitar as suas dívidas e vai estar passando por um momento de maior restrição. Tente fazer com que esse momento seja o mais breve e o mais agradável possível, A gente sabe que abrir mão do que a gente gosta, do que a gente quer, não é a coisa mais agradável, mas é importante e é necessário que aconteça. E por último, o último passo para que você realmente saia dessa situação de endividamento enquanto você está nesse processo, não crie novas dívidas. Essa parece ser um conselho, um passo assim tão bobo, mas é muito importante a gente considerar que se você está organizando a sua vida financeira, para de comprar naquele momento, organiza primeiro, depois você cria um planejamento para fazer compras muito mais conscientes, compras muito mais assertivas e que não vai te levar ao endividamento, tá bom? Eu realmente espero que você tenha gostado dessas dicas, foram dicas que realmente fizeram muita diferença na minha vida financeira e se você gostou, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu curtir, compartilha também esse vídeo porque você me ajuda a divulgar também esse canal. Um forte abraço e eu te aguardo no próximo vídeo.